se eu fizer algo, vai ter uma recompensa que eu vou ser beneficiado com isso. Aí, eu entendendo que existe recompensa, cada posicionamento, cada desculpa que eu paro de ficar dando, aí sim eu começo o quê? A correr atrás daquela recompensa e o meu cérebro começa a impulsionar o meu corpo a começar a agir. E aí, imparável, seja muito bem-vindo a este canal, eu espero que esteja tudo bem com você. Luan Fernandes na área e como você sempre sabe, é muito bom ter você por aqui. Imparável, hoje eu tenho algo assim muito precioso para te falar. E eu já vou falar rasgado. As pessoas que realmente aplicou isso que eu vou compartilhar com você hoje na vida delas, essas pessoas realmente conseguiram vivenciar níveis e níveis de extraordinários da parte de Deus. O que acontece? O tema desse vídeo de hoje é: pare agora de ficar dando desculpas. Preste atenção. Quando olhamos nas escrituras sagradas, nós vamos perceber o seguinte: as pessoas que verdadeiramente conseguiram viver o extraordinário da parte de Deus, elas não ficaram dando desculpas. Ou seja, Noé, quando Deus pediu para ele construir uma barca, ou uma arca, como fala em outra tradução, Noé ele não ficou falando, Senhor, mas por quê? Ah, amanhã eu vou fazer isso, depois da manhã eu vou fazer isso. Ele não ficou dando desculpa. E o que aconteceu com ele? Ele conseguiu construir uma arca e ele viveu o quê? Algo sobrenatural, que foi ele e a família dele salva por meio daquela embarcação no qual ele fez, que o Senhor nosso Deus direcionou como um propósito de vida para ele. Nós vemos também a respeito de Abraão, que Deus fala para ele sair da terra dele, da parentela dele, e ir para a terra onde ele iria mostrar para ele, porque Deus de fato iria fazer dele o quê? Pai de grande nação. E Abraão ele não ficou dando desculpa, muito pelo contrário. Cada processo que ele passava, ele estava sempre agindo em prol daquele projeto que Deus tinha falado para ele. Como nós sabemos, ele se tornou o que? Pai de grande nação. Agora, preste atenção. Quando nós vemos a respeito de José, José, ele entendeu o sonho, ele entendeu o propósito de vida que Deus tinha para ele. E como nós sabemos, José ele passou por vários processos, mas ele era um cara que sempre bem posicionado. Ele não ficava falando assim, fulano tem culpa disso que está acontecendo comigo. Ah, eu amanhã vou fazer isso. Não, ele se posicionava e como nós vemos, ele se tornou governador. Só que não para por aí, nós vamos ver a respeito do principal, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele potencializou tanto o propósito no qual o Senhor nosso Deus tinha para a vida dele, que era o extraordinário de Deus para ele, que de fato se resulta em nos conceder a vida eterna, salvação, por meio do nosso posicionamento, crendo e confessando ele como o único e suficiente Salvador e arrependendo dos nossos maus caminhos e assim começar a se posicionar no centro da vontade de Deus. Cristo, ele em nenhum momento ficou dando desculpa, muito pelo contrário, imparável. Cristo, ele foi a pessoa que cumpriu de forma mais rápida, descrita biblicamente, o propósito que Deus tinha para com ele. Portanto, ele viveu até 33 anos, e 3 anos ele cumpriu por completo o propósito dele. Olha só que lindo. E por isso que, de fato, nós vemos que João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Cristo, ele nos concedeu a vida eterna. Por quê? Porque ele não deu desculpa. Ele entendeu o que o Pai queria dele, qual era o projeto, qual era o objetivo, e ele foi fiel, por isso cumpriu de forma rápida. Então, eu quero dizer algo para você. Hoje, de fato, se eu fosse olhar, não estava com vontade nenhuma de fazer esse vídeo. Só que eu entendi isso que eu estou compartilhando contigo. A minha mente, ela fica querendo me sabotar imparável, assim como a sua mente também. E se tem uma coisa que o nosso cérebro, ele sabe muito bem fazer, se não treinarmos ele, é fazer o quê? Nós nos sabotarmos, nós darmos desculpas. Não sei se você sabe, mas o cérebro, ele gosta de fazer o quê? Com que o nosso corpo economize energia. É por isso que nós vemos o que? Pessoas que
Fica que nem um passarinho conhecido como caribombo, que fica dizendo assim, no jeito que ele assovia: amanhã eu vou, amanhã eu vou. Ou seja, o nosso cérebro ele quer fazer com que nós deixamos as coisas tudo para amanhã. Só que quando nós conhecemos sobre essa questão de cérebro, sabemos que ele quer fazer com que nós economizemos energia, aí nós começamos ao que? A disciplinar ele, a ponto de sempre direcionar o que? Se eu fizer algo, vai ter uma recompensa que eu vou ser beneficiado com isso. Aí, eu entendendo que existe recompensa, cada posicionamento, cada desculpa que eu paro de ficar dando, aí sim eu começo o quê? A correr atrás daquela recompensa e o meu cérebro começa a impulsionar o meu corpo a começar a agir. Então, imparável, nós precisamos ter esse entendimento. O nosso cérebro quer fazer com que demos desculpa e anulamos aquilo que é projeto de Deus para conosco. Só que hoje você está entendendo aqui que se você não posicionar, que se você de fato não parar de ficar dando desculpas, você de fato nunca vai viver o extraordinário que Deus tem a se cumprir por meio de você. Porque tudo existe força, tudo existe dedicação, tudo precisa o que? De disciplina e tudo de fato se resulta no sentido de que pararmos de dar desculpa. Pois afinal, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então quero que você saia desse vídeo entendendo o seguinte, imparável. Existe um projeto extraordinário de Deus para se cumprir em você através de você. Deus, de fato, tem coisas declaradas a teu respeito, mas enquanto você ficar dando desculpa, você vai o quê? Está anulando isso que Deus tem a se cumprir por meio de você. E é por isso que eu tenho a declarar algo sobre você, que você vai conseguir, você vai chegar lá, mas que principalmente a partir de hoje você vai parar de ficar dando desculpa e anulando aquilo que precisa de ser feito por meio daquilo que Deus tem falado em teu coração. E é por isso que eu vou deixar aqui uma atividade, uma tarefa para você fazer. Anote numa folha 5 coisas nos quais você tem o que? Dado desculpas e não tem feito acontecer. E a partir disso, anotado tudo isso, eu quero que o quê? Eu quero que você, de fato, já direcione o que? Logo na frente de cada um desses pontos, uma atividade que você vai fazer, uma tarefa no sentido de que, vamos supor, exemplo, talvez você anotou assim, vou falar algo simples. Tenho deixado para amanhã limpar o meu carro, sendo que dava para eu limpar hoje. Então, na frente disso, você já vai anotar como atividade, como tarefa para você fazer já a aplicação. Hoje eu vou limpar o meu carro. Então, ou seja, resumindo, você vai anotar 5 coisas e logo na frente dessa anotação você já vai colocar a aplicação no qual você já vai o quê? Ressignificar esse posicionamento que você tem dado desculpa. E assim você vai observar que depois de você posicionar, vai existir uma recompensa e você vai ficar o que? Muito satisfeito com o resultado. Então, imparável, tá aí a atividade. Espero que realmente você aplique isso na sua vida e já treine o seu cérebro da seguinte forma. Quando ele querer fazer com que você deixe para amanhã as coisas que precisam de ser feitas hoje, você já vai jogar um comando mental para ele da seguinte forma: para de ficar dando desculpa. E logo depois você vai o quê? Se posicionar. Beleza, imparável? Então aqui eu finalizo lhe dizendo: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. E eu acredito, imparável, que você, a partir desse vídeo, vai parar de ficar dando desculpa e vai realmente fazer isso no qual o Senhor nosso Deus tem colocado queimar aqui, ó, no seu coração, beleza? Então esse é imparável, vamos que vamos. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui abaixo, já ativa o sininho, deixa o seu like e comente aqui abaixo qual tipo de mais conteúdo que você quer ver por aqui, beleza? Então esse é imparável. Bora em rumo a viver o extraordinário da parte de Deus. Fica com Deus e eu espero que de fato esse conteúdo tenha sido relevante para você. Até o próximo vídeo.